Tá. Isso. Gravando. Deixa eu jogar aqui na tela. Beleza. Então, voltando aqui às nossas aulas do apadrinhamento aqui do Rubens como programador, né? Depois aí de um tempinho de férias. Hoje vamos contar um pouquinho. Talvez a gente vai ter uns cachorros latindo aí, né? O Rubens ruim da rinite, igual eu tava, cara, eu melhorei bastante, velho. Eu comecei a cuidar esses dias, eu tava desesperado, não tava conseguindo dormir por causa dessa rinite também, eu comecei a me cuidar. Eu tô tentando aqui como posso. Então a gente vai Espero que não falar sobre, atrapalhe. a gente vai falar um pouquinho sobre array, tá? Vamos anotar alguns pontos aqui, começando do básico. O que te deixa confuso no básico? Eu vou anotar aqui, depois a gente vai abordar. Quando fala Tá, em array, o que te confunde? se for falar logo de cara, assim, É, pra vir da cabeça, assim, uhum, como você declara o array, tá. na Vamos lata, porque você colocar vai aqui. estudando, Tá. vai passando os conteúdos, e aí, caraca, Declaração aí você lembra, do cara, array, tem que, beleza. Então vamos lá. Então vamos pegar esse primeiro assunto aqui. Existe pra assim, buscar ó. índice. Ó, vamos lá. Vamos pegar um array aqui de inteiro, tá? Então Tá, você tá. declara o tipo e você daí trabalha aqui os parênteses, Uhum, certo? Beleza. E certo, depois disso, você coloca aí, ó, meu array, é a variável. Tá? certo. E você também vai ver, quer ver? Vamos criar esse array primeiro aqui. Aí você cria, daí é um new, tá? O new, daí é o quê? É inteiro dos dois lados, tá? E daí você fecha, só que daí ele precisa de posição aqui, tá? No caso de um tamanho, né? Você precisa de um tamanho, ele sempre tem que iniciar com um tamanho aqui, esses arrays primitivos aqui, Tá. ele tá? E se eu não me engano, você vai ver exemplos assim também, ó, das chaves, ó. Dessas duas formas. Isso que eu ficava um pouco em dúvida. Onde é que eu devo colocar? Eu sei que as duas formas funcionam, né? É, é, é só flexibilidade só, entendeu? Mas normalmente utiliza-se, né, ali depois do int, né? Que acredito que seja É, mais eu, comum de é, ver, é né? o costume de cada um daí. Tanto faz assim Aham, como assim vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. tá. Tá? É só a forma de declaração, né? Aham, E daí é assim, é claro, a gente vai fazer aqui de forma manual aqui, mas um array, no caso, vamos pegar aqui um exemplo, onde é que a gente não tem aqui uma tela HTML e tal, não é nem o objetivo dessa aula trabalhar com uma tela em HTML, mas vamos supor, o array aqui no Java é igualzinho igualzinho no JavaScript, tá? Então vamos supor uma regra de negócio. aham, Aqueles checkbox assim de você pode marcar algumas opções, tá? Em uma tela, por exemplo, sei. os IDs do que foi marcado você coloca em um array. Então isso é um exemplo de você usar um array, Na forma de implementar, né, no na forma caso. de implementar, tá? Então é um exemplo de uso de um array, tá? Então aqui a gente vai fazer de uma forma manual, né? Porque é bem básico, mas Tá. basicamente sempre começa do zero, né? Então você vai ter o quê? Vamos colocar é um array de inteiro, então ele tem que aceitar inteiro. Então vamos colocar números aleatórios aqui. Tá. Tá? Então, a gente sabe que na posição zero a gente tem o 7. Isso é tranquilo para você? Passou da declaração? Sim, Isso sim, aqui é tranquilo. tranquilo, né? Então, ó, vamos pular aqui, ó. Vamos colocar a posição 3. Vamos colocar aqui um número 5 aqui, tá? Para você percorrer, você pode fazer aquele for, ou então existe uma forma mais fácil, esse for each aqui, ó. Dessa forma aqui também funciona, tá? Olha, dessa forma aí eu não costumo ver muito, não. É muito mais simples, muito mais fácil do que você usar aquele for posição igual a zero, daí colocar Sim, posição menor igual ao tamanho do array, depois posição mais, né? Aquela coisa louca lá. aquela coisa gigante. Então ó, se a gente for imprimir aqui, ó.
Aqui a gente pode imprimir o i direto, tá? Para ficar mais claro, vamos colocar valor, ó, valor para essa variável. Eu vou rodar, o que vai acontecer, ó, tá? Só ignora essa mensagem vermelha aqui, que é coisa de versão aqui. Então Sim, a gente sim. tem os números, ó, tá vendo? Tem os números, Uhum. ó, 7, né, e 5. Esse zero aí, esses três zeros, no caso, é por conta dos valores que não foram declarados, É não é porque não isso? tem nada, Não tem nada, né? né? Ó, a gente tem aqui então na posição 0, ó, posição 0 a gente tem o 7, tá vendo? Uhum. Tá, tá. Ó, então aqui, a posição 0 a gente tem o 7. Aí depois deve ser a posição 1, posição 2 e a posição 3 tem o 5, ó. Então na posição 3 tem o 5, ó. No caso, digamos que esse array aí, se ele fosse do tipo string, no caso ele retornaria nulo, aonde não, você não atribuiu nada? Nulo ou vazio, quer ver? Vamos fazer um Nulo. aqui. Vamos fazer um aqui, ó, um string, tá? Array string. Vamos fazer aqui um new string aqui, colocar 5 posição aqui, tá? Vamos fazer aqui um for direto para ele. String valor. Aqui, string valor. Vamos rodar tudo isso daqui. Ó, jogou É nulo na isso tela, mesmo. Ele joga né? nulo, é. E joga nulo. O Java, ele primeiro ele joga nulo, né? E aí você, se você não quer que seja nulo, aí você passa para vazio, né? Isso é No um, caso, coloca as aspas. Seria isso? daí fica vazio, É, né? né? Por Tá. exemplo, assim, o que seria o vazio, né? Vamos pegar aqui uma posição. Então aqui na posição eu vou jogar aqui no meio. Posição 0, posição 1, posição 2. Então eu vou jogar Tá aqui, bom. ó. Posição 2, no caso, vamos atribuir vazio daí, ó. Uhum. Vazio, daí vamos... Ó, daí jogou um Ah, vazio tá. aqui no meio, Ele ó. joga um vazio. Uhum. Importante quando você vai trabalhar com esse tipo de coisa aqui como quem tem dificuldade com array, etc e tal, tem sempre que usar o debug. Lembra que a gente teve umas aulas de debug? Sim, sim, sim. É sempre bom, sempre você usar o debug. Você coloca o debug aí você roda ele em debug para você entender, ó. Ó, você consegue ver, tá vendo, ó? Aham. Ó, exposição e seus valores, ó. E seus valores. Exposição É, e o seus debug é uma valores. ferramenta que é imprescindível, né? Então daí você consegue ver o que ele tá fazendo, ó. Incluindo dentro desse assunto de declaração, tem alguns arrays que eles já iniciam quando você vai fazer a declaração, já inicia com valores. Tem essa forma também, né? Tem, quer ver? Mas ela normalmente não costuma ser usada, né? Até É só acredito. como didática. É só para usar como estudo, não é isso? Como É conteúdo, né? isso. Quer ver? Eu acho. Deixa eu te mostrar um exemplo do que você está falando. Quer ver? Você vai ver muito isso na internet. Quer ver? Uhum, Deixa eu procurar aqui. Array em Java. Quer ver? Você vai cair aqui nos sites que aparece aqui, Java T-Point, W3 aham, School e tal. aham, Então você vai ver as documentação, você vai ver muito exemplo disso. Aqui tem o que a gente está fazendo, tá? certo, aham. Vamos descer aqui, ó. Ó, você está falando disso daqui, ó, tá vendo? Isso mesmo. Ele já está iniciando aqui, ó. Tá vendo? Já está iniciando com Geralmente, valores. Ó, vamos co- pegar aqui. Você pode, quando você está estudando, ó, você pode pegar o código. Vamos jogar ele aqui, ó. Jogou ele aqui, uhum. né? Aí tá travando um pouquinho. Ele já mapeia as posições ali, então, né? No caso, de Sim, forma automática, né? O Java já entende isso, né? isso. Vou tentar Tá. fazer um for aqui. Daqui a minha ideia tá travando aqui agora.
Tranquilo. Eu pergunto por questões Ó, para ter um entendimento mesmo. a gente fazer o for aqui, ó. Aí vamos colocar aqui um sysout aqui, DCI. Quer ver, ó? Vou colocar um debug aqui. Ó. Então aqui, ó, a gente já tem, ó, tá vendo? Ele já atribui os Sim, valores ó, para as posição posições. 0, posição Legal. 3, posição 4, posição 5, ó. Né? Aí você vai imprimindo lá. 33, o 3, 3, lá, o 4 4 e o 5. e o 5. Uhum, Legal. né? Então, basicamente, vamos supor que você estava lá na tela, aí você ia pegar com JavaScript as posições lá das opções que a pessoa marcou na tela, Sim. né? Então, Aham. é, respostas para uma pergunta, no caso, ou então opções que ela quer que o sistema faça. Então, é basicamente Certo. isso, você ia montar um array com o código das opções, né, que a pessoa selecionou na tela. Sinceramente, eu não imaginava que. Não é que eu não imaginava, mas num cenário real, assim, digamos assim, parece que encaixaria mais se fosse usar um switch case. Não. Não, Não, não porque o case você ia ter que comparar. É isso? Faz isso. É tal valor? entendi. Aí faz tal coisa. É tal. Aí não funciona. E armazenar no array. É no array. Eu acho que eu não iria pensar Né? nisso, não. Logo de imediato. Então, ó, vamos supor que tem lá na tela aquelas telas com um monte de opções para você marcar o que você quer. Vamos supor que é uma pergunta com várias respostas, sabe? Sim, Aí você aham. marcou lá, marcou a 33, marcou a 3, marcou a 4, marcou a 5. Você ia jogar num array e a pessoa, por exemplo, ia salvar, você ia mandar lá para o back-end, no back-end você ia ter essas informações associadas, você ia verificar, mandar mensagem para a pessoa se ela acertou ou não, ou armazenar as Uhum. opções dela, entendeu? No caso, então, a fim de, né, a fim de didática, Uhum. não se usa um array com os valores já declarados. Porque eu acredito que, se eu estiver errado, você Não. me corrija. Porque o back-end, ele trabalha com os dados, né, vindo em formato de JSON, não é isso? Seria Em, isso? em REST, em arquitetura REST, REST. isso. Em Eu acho que arquitetura REST. eu vou até entrar nesse assunto. Como que o JSON ele se encaixa nisso, no back-end? Digamos assim, para você entender, vem do front e Uhum. vai cair lá no back-end. É isso que eu queria dizer. O Sim. formato que ele viria seria em JSON? Seria isso? Um dos formatos, né? Ah, você está falando se eu mandar esse array aqui lá pro back-end? Isso, digamos que isso aí é o front-end, Uhum. entendeu? Você falou sobre o exemplo de marcar as Sim, opções. sim. Então, no caso, marquei as opções lá e foi o 33, o 3, 4 e o 5. Ah, tá, entendi. Chegaria no back-end como JSON, seria isso? Você pode mandar num JSON. Você poderia mandar num Uhum, JSON. Você poderia mandar numa string com uma lista, tá? Uma string uhum, assim, você poderia mandar, ó, selecionados. Você poderia tá. mandar numa string dessa forma lá pro banco. Uhum, Também é possível você enviar um array também e você capturar no back-end. Você pode mandar um uhum, array também. Dentro de um JSON, tá? Poderia, dentro de um JSON, dentro de um JSON, aí você teria assim, por exemplo. Tá? Isso é até meio fora do assunto, mas eu Sim, achei interessante de vou colocar como aqui que chegaria isso. select, aí chegaria Dessa forma aí. isso, chegaria dessa forma aqui. Tá? É que aqui precisa dessas barrinhas por causa do escape do string. Ah,
Esse, Mas esse select seria com relação os que ao banco de os dados. Seria isso? não, esse select é os selecionados. Ah, tá. Selecionados, ó. Tá, entendi. É porque você colocou selecionado lá em É, cima e select embaixo. ó, Legal, se eu legal. executar aqui, ó, Aham, ele faz o escape das strings, ó. Aí eu tenho entendi. selecionados, por exemplo. Aí, Legal. e daí, para um cenário mais real, Uhum. selecionado, tá? Mas selecionados de quem? De quem? De quem, É. né? Então daí No você, sistema gigante, como que vai é, saber, né? num sistema gigante, como que você vai saber? Aí você tem, né, a informação real, né? No caso, você teria tem que fazer o escape, peraí, aqui teria pessoa, aí você teria aqui o ID dela. Legal, essa questão desse escape aí, eu confesso que eu nunca, esse barra invertida e tudo, eu nunca tinha Ó, visto então, sobre. aí você teria um JSON, ó, tá vendo? Uhum, Selecionados e uhum, amarrado com a pessoa, legal. né? Aí se você tiver um objeto com o atributo selecionados e um atributo pessoa, Aham, aí o Spring ele converte automaticamente para você e você já tem o objeto na mão, né? A hora que cai lá uhum, no back-end, no back-end, legal. né? Então, isso seria uma aplicação. E isso você pode mandar da tela, da Uhum, tela, você pôr uma tela em HTML com JavaScript, você pode mandar com JavaScript puro, com uhum, jQuery, com Angular, com Vue, com qualquer coisa. com qualquer coisa. Você só precisa montar os dados da forma certa e receber no back-end. Certo. Né? Então, você vai ver que o pessoal ficar falando, faz isso com framework, faz isso com Angular, faz isso com React. Não precisa de nada disso, você só precisa saber lógica, programação e JavaScript. Você não precisa de nenhum Você, framework. você sabendo digamos assim, porque geralmente geralmente não, o framework ele é um facilitador, né? Ele só Mas diminui as linhas para você é e isso, automatiza os processos, melhora isso. alguns. Mas se você não sabe fazer o simples, tá? Por exemplo, é, você vai ver absurdos, você vai ver absurdos por aí. Por exemplo, você precisa de uma telinha para fazer uma requisição Ajax. O cara que só sabe Angular, ele vai querer, faz com Angular, ele vai criar um projeto gigante com Aham. 10 milhões de arquivo, com 80 MB de dependência, uma coisa totalmente complexa, criar dezenas de arquivos para fazer uma requisição Ajax, uma coisa totalmente. Se você já sabe JavaScript, você só cria uma telinha HTML com JavaScript, que o JavaScript ele é puro do navegador, e você faz. Vai Uhum. ficar com 2K o arquivo. A diferença, né? Vai ficar com 2K, vai ficar com 3 linhas e acabou. Eu até entendo isso, que hoje em dia também o mercado está muito nisso, você não pegar o básico, né? Para você entender bem. Eu falo básico assim, é você pegar digamos assim, o cru, né? O cru, que no caso seria o JavaScript, que é você botar a mão na massa mesmo, você entender bem, para depois, quando você pular para um framework, você já pular sabendo aquilo de uma forma mais original, Sim. digamos isso. Não, se você É, pular direto pro framework, cara, você vai ficar perdido. Porque isso. você não sabe o funcionamento do que tem que fazer ali por trás. Sim, Não sabe? exatamente para mim se encaixa muito Java. Eu pretendo entender bem. Claro que não dá para aprender o Java por inteiro, mas aprender ali o que acontece, né? Da forma mais bruta, digamos assim, para quando chegar no Spring da vida, eu entender como que ocorrem os processos, né? Sim. Eu Bem acho isso. muito importante isso. Por isso que às vezes eu faço umas perguntas até Se você cair, meio fora do contexto. você cair direto no Spring lá, você vai ficar perdido, você não vai conseguir fazer nada. Get mapping, já você tem que mexer com anotações e tudo. Uhum. São coisas. Eu sei superficialmente, tal, né? Por isso que eu falo algumas coisas que eu sei superficialmente, mas na prática, assim, a implementação ela vai muito além disso. Uhum. Mas vamos E voltar aí, né? Que a gente tava aí. sim, ó, vamos fazer aqui um exemplo aqui. Vamos pegar.
Vou pegar esse JSON aqui de string aqui. Vamos jogar aqui para cima aqui, ó. Um array de string aqui. Posição 4. Aí, colocar uma string, cara, você pode jogar qualquer coisa aqui dentro aqui, ó. Olha que Já doido que vai pega, né? ficar. Quer ver? Ó. Aí você tem aqui, ó. A gente colocou vazio aqui na posição 2, Sim. jogou 4 aqui, jogou na posição 4, jogou esse string zone aqui. Você pode armazenar Que... o que você quiser, você vai ter ali, tá E essa imprimindo string ali zone, no ela 1, vale por uma, não é? Tá. ele vai imprimir aqui, ó. Ele é uma, né? Legal, legal. Agora eu quero entrar em outra coisa que eu quero entender onde se aplica isso, no que a gente aplicaria. Sobre matrizes. É um assunto que eu confesso que em muita coisa que eu já vi, eu nunca consegui chegar naquele denominador comum e dizer assim, ó, eu vou usar matriz nisso aqui. Tá. Um, uma cartelinha de bingo, Ó, não- é uma boa opção. né? Quer ver? Eu Deixa eu já, ver deixa eu ver se eu consigo. Você consegue ver o meu Paint aqui? sim, sim, tá aberto. Ah, agora beleza. Ó, vamos lá. Tá. Já até Já entendi quando você falou entendeu, do né? bingo, já entendi. Né? Aqui, aqui, Isso. É uma tabela, tabela. né? Como se fosse uma tabela. Você precisaria, por exemplo, armazenar aí valores de uma cartela de bingo, por exemplo, certo? Então você teria, Certo. então você tem aqui, vamos escrever aqui, sei lá, não vou escrever em tudo, tá? Mas Tá, não, é só para fins 2, didáticos. 3, 5, 6, né? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem o quê? Linha, seria no array aqui, seria aqui na posição 0, por exemplo, Zero. dele. Na posição 0, daí você teria o quê? O primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, e assim por diante. Certo. Sim. Aí na posição 1, aí você teria o quê? Primeiro valor, segundo valor, e assim por diante, né? Então Aham. acho que com isso já dá para entender o funcionamento Tá. de uma matriz De uma matriz. multidimensional e etc, né? A gente, quer ver? Segundo, E assim, matriz. pela sua experiência que você tem, uma metodologia muito usada dentro de sistemas? Cara, vai do, Vai, vai muito vai, dos sistemas, né? é do Mas sistema, é do negócio, né? Por exemplo, você usaria, já. eu tô falando de bingo, mas por exemplo, para ler e armazenar os valores de uma tabela no Excel, Ah, tá? também uma boa. Né? Daí você criaria daí arrays de objeto, entendeu? Aham. É uma opção. Aqui no caso, ó, vamos ver se a gente consegue fazer esse bingo aqui. Não sei Tá. quando coloca esses dois colchetes aí já fica meio complicado. Eu vou colocar pouquinho os valores aqui, ó. 1, 2, 3. Oh, meu Deus, peraí. 3. E Vou três. colocar 3. 3 de 3. Tá, Vamos fazer o debug, que é mais fácil de entender. tá. Quando você faz o debug, tá? Eu vou colocar aqui, ó, linha. Vou colocar aqui um sysout, vou imprimir aqui linha, certo? Vou colocar Uhum. aqui, vou fazer o debug, tá? Ó, vamos lá. Então, a gente pode ver que a gente tem o quê? Um array de array. Então, na primeira posição, a gente tem outro array, certo? A gente tem
O Certo. array, posição 0, posição 1, Uhum. posição 2, tá? Tá. E dentro de cada um, a gente tem outro array com 3 posições. Entendi. São três linhas, cada linha, 3 posições. Caso seria um, dois, três colunas, um, dois, três linhas. É, quer ver? Ó, basicamente isso daqui, ó. Uma, duas, três linhas. Uhum. Cada linha, eu vou colocar mais valores aqui. Tá. Cada linha com 3 valores, ó. Então eu tenho linha um e a linha 2 aqui, Ok. tá? Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho mais aqui. Dá pra Dá pra ver entender, bem? legal. Dá pra Tá, então, entender. ó, linha 0, tá? Uhum. Que é a linha um. Vamos aqui no debug, ó. Ó, linha 0. Uhum. Aí são os três valores dela ali embaixo. Seria, Isso. né? E dentro dela, 3 posições, Uhum. tá? Que é aqui, ó. Vamos tentar escrever exatamente isso daqui. Vamos colocar valores para isso daqui, ó. A gente vai ter o nosso bingo. A gente tem o quê? Linha 0. Na posição 0, Zero. a gente Aí que já vai vai atribuir colocar o valor, 1. né? É, Tá. vamos colocar o 1, tá? Ok. E daí, na linha 0 ainda, só que na outra posição, daí a gente tem o 5, Ok. tá? E aqui a gente colocou 5 de novo, ó, tá vendo? Opa. Tá Opa, tá ao tá contrário. ao contrário, Na isso. posição 1, Um valor valor 5. 5. Isso. E daí, na outra posição, a gente tem o 5 também, vamos ver. Ó, 1, 5, 5, Isso. tá vendo? Ok. Então vamos lá, vou Dá. salvar isso aqui, vou colocar no debug. Ó, o Já vai bater lá. que a gente tem então? Ó, já atribuiu lá. Já está aqui. Então a gente tem na posição Legal. 0, Uhum. valores 0, valor 1, 5 e 5, ó. Viu? Legal. Né? Legal. E isso foi uma coisa que assim, eu até não posso dizer que eu entendi totalmente, mas eu lembro que tempos atrás eu olhava e não, para mim não fazia sentido. Sim, Dessa questão aí de, só para ficar mais fácil de você entender, de você colocar a linha um, né? E aí o valor, a linha um, sei lá, na coluna, sei lá, coluna um também. E aí você atribuía o valor. Isso para mim era uma coisa assim, bem mais, muito difícil de né? entender. Então, é uma tabela de Excel. É que a gente tem que imaginar, tem que ter uma clareza mental em cima disso, senão a gente fica confuso. Sim, isso. Então a gente, Eu por nunca exemplo, tive a essa gente clareza. tem a linha um, ó. Aqui no caso é linha 0, linha um, linha 2, né? Aí no caso Aí é coloca a só linha o 1 nessa um, aí, né? é a linha um, é a linha 2, Tá né? dando para entender melhor só por conta lá Com do as desenho posições. lá. Daí, ó, 2, Isso. 3, 8, 2, 3, 8, Tem aquele, 2, inclusive eu 3, até 3, lembrei um 8. outro joguinho. Tem aquele jogo do. Jogo da velha também, né? Dá para fazer, né? É, também, Dá também. Claro, também. não é tão simples, mas eu É. olhando ali pela tabela ali, já dá para imaginar um cenário ali. E Seria. daí, quer ver? Vamos ver. Tá saindo como string. Deixa eu ver Tá debug. pegando Aí. valor de memória lá. É, isso, ó. Agora é o seguinte. Então a gente tem aqui, ó, na posição, na primeira linha, a gente tem Uhum. 1, 5, 5. Ok, Na segunda linha lá, 2, 3, 8. ok. 2, 3, 8. E aqui, 3, 3, 8. Tá? Exatamente o desenho, ó. 3, 3, 8, 2, 3, 8. Ó. Linha Legal. 2. Lá. Aqui, ó. 2, 3, 8. Uhum. 2, 3, 8. Na última linha, ó. 3, 3, 8. Legal. Linha 2. Tá aqui, ó. 3, 3, 8. Né? E Esse- agora para imprimir, quer ver? Acho que ele tá imprimindo o objeto inteiro. Ele tá imprimindo um array aqui agora.
Então, como a gente tem um array aqui agora, se a gente colocar um debug aqui dentro, ó, você vai ver o que ele está fazendo. Ó, você tem um array de array. Só Tá. que quando ele entra aqui no for, ele vai ter o array interno. Então ele vai pegar o 0 e ele está te dando esse Uhum. array aqui. Então você pode ver que É ele o está te array do dando. array, É, né? ele está te dando um array puro aqui agora. Uhum. Tá. Viu? Ele está te dando isso Entendi. daqui agora. E daí, você tem que fazer isso aqui, ó. Linha. Aí você vai ter que pegar vai pegar lá do primeiro array para poder pegar o valor Isso. entendi, do outro array. É. É um array dentro do array. Então, vamos dar um executar. Ó, então ele vai estar pegando aqui, ó, a primeira linha, tá vendo? Aham, A gente tem sim. aqui, ó, a primeira linha, que é o 55. Então aqui ele te deu a primeira linha, tá? O Tá. 55. Vou dar um F6, ó. Aí eu tenho valor 1, valor 5, Ele vai pegar todos os valor 5. valores, né? É, 155. E no caso ele vai 155. percorrendo a linha por linha, digamos isso, né? Isso. Pegou linha 0, Uhum. 155. Imprimiu. Legal, a forma Agora vai até pro mais outro. debugada, né? Você Agora tá vai. destrinchando ali. Isso. Agora ele vai pro outro. Pegou lá a linha 2, que é o 238, ó. Que é o próximo aqui, ó. Aham. 238. Né? Então ele vai imprimir lá o 2, o 3 e o 8, ó. 238. Legal, 238. interessante. E agora ele vai para outra linha. Pegou a outra linha, que é o 338. Esse aqui, ó. 338. Então vai pegar lá, ó. 3 aqui, Pegou o 3 3, de o novo segundo e 3. 8 de novo. Daí terminou, finalizou. Legal, um exemplo bem legal mesmo, porque essa forma que você usou para explicando que você pega um for e dentro desse for vai ter outro for, já seria até digamos assim, uma atividadezinha legal. Legal. O... A é uma coisa que eu acho muito interessante e dá aquela dorzinha de cabeça. Sim, dá. Dá porque eu sei porque que eu sofri bastante no começo a aprender. E é só na prática mesmo, você praticando, você, Uhum. sabe, botando a mão na massa aqui, e fazendo coisas práticas, né? Por exemplo, aqui a gente fez uma tabelinha, né? Aham, É como se sim. fosse uma tabelinha de bingo aqui no caso, né? Linhas e colunas, linhas e colunas. Mas Aham. isso daqui é uma tabela do Excel também. Tá? Então seria também você ter a tarefa de ler uma tabela do Excel e colocar em valores, em arrays ou então E em aí? objetos e gravar no banco. Caramba. Você passava para o banco isso, fazia qualquer coisa, sei lá, validava informação, não sei. Aí você faz qualquer coisa. Colocava no banco, poderia ser uma tabela do Excel de um relatório financeiro, daí você ia percorrer linhas, colunas e valores, ia atualizar contas a receber, ia fazer qualquer coisa, né? A partir do momento que você entende o funcionamento disso daqui, você coloca em objeto, coloca em valores, e daí você programa o que você quiser dentro do sistema. Mas tudo Acho, parte daqui. Tudo parte acho que daqui. parte principalmente da premissa do entender, né? Do entender. Você Do entendendo como entender, é né? o Você funcionamento. Você fala para o programador lá, ó, tá aqui a tabela do Excel, isso daqui é o relatório financeiro. Então, no sistema vai ter essa tarefa agora, a gente vai ter que desenvolver essa tarefa. Vai ter que fazer o upload dessa planilha no Excel e vai ter que pegar os dados, criar contas a receber. O que está quitado na tabela do Excel, a gente já vai quitar e baixar no banco de dados. Vai ter que fazer o processo automatizado. Uhum. Né? Se Caramba, é uma viagem. o programador que não sabe fazer ou não entende isso daqui, ele não consegue fazer essa tarefa. É Porque verdade. basicamente o que a gente fez aqui é o início de uma leitura de uma tabela do Excel.
E, e é até legal que a gente vai usando exemplos que na realidade, num sistema, você acaba tendo que usar, né? Sim, porque se não tiver um exemplo real, cara, a pessoa fica perdida. Sim, Né? é Eu porque às vezes a vejo, gente se prende, né? sim, eu vejo que durante meu aprendizado, eu precisava enxergar aonde que eu ia usar tal coisa, senão eu não entendia. É por isso que eu até perguntei onde que seria aplicável, né? É claro que você pode aplicar em, sei lá, inúmeras opções, mas nada melhor do que ter um exemplo ali, né, prático para você ver que dá para você fazer aquilo, né? Sim. E saindo desse tipo primitivo, você entendendo isso, e daí aí você tem coisas mais, tipo, mais perto do mundo real também, tipo Object, uma rede objeto, né? Uhum. Objeto, você tem o new, object, vamos ver, com 5 posição, vamos ver. Isso Opa, seria até uma forma mais isso. genérica, né? No É, caso que você está fazendo aí, né? isso daqui é genérico, né? Você tem esse Genérico. object aqui do Java, tipo, que é o núcleo do Java e tal. Uhum. E aí você poderia ter, no caso, vou criar aqui uma classe aqui, pessoa. Vamos criar. Aí ia ter que criar lá dentro Eu tô os. pensando se eu crio um atributo aqui. É, eu quero só um atributo só. Pode colocar um nome, por É, exemplo, né? string nome. Get nome, tá. Aí. Vamos criar aqui um pessoa igual new, pessoa. Né? Daí você tem aqui objetos, aí é a mesma coisa daí. Aí você vai ter Você vai jogar esse pessoa pessoa, dentro, né? né? Legal. Você joga ali dentro, né? Legal. Deixa eu apagar essas coisas aqui pra cima. Tá. Tá? E daí, cara, é a mesma coisa. Tá? Ó, for each, o objeto, coloca no debug, tá? O debug é para você tem primeira coisa de tudo, cara. Eu vejo que, por exemplo, o pessoal fica pedindo muito suporte e tal, você vê que a pessoa não faz o debug. Se ela startar o debug, ela já diminui 90% as suas dificuldades já. Já sabe onde é que tá o Já erro. sabe o que está fazendo. Ó, então você tem lá um objeto, tá? A gente colocou na posição 0, a gente colocou pessoa. Aí dentro do pessoa, nessa posição 0 você tem o pessoa e a gente já tem um atributo, ó. Aqui é o nome. É, Os outros já tá como nulo ali, porque isso, não tem nada porque não atribuído. tem nada, não tem nada. E você já tem aqui o objeto com o Uhum. atributo, né? Se você imprimir assim, ó, tá? Ele vai imprimir, ó, reis.pessoa, tá vendo? Uhum. Ele imprimiu o objeto, tá? E daí aqui funciona assim, quer ver? É um objeto genérico, aí você não consegue, se você tentar pegar um atributo, você não consegue, tá vendo? Não Não tem existe, nem. né? Não existe. Aí aqui, se eu não me engano, deixa eu Teria que fazer lembrar algum tipo de aqui. conversão? Isso, é o tipo de conversão Aí é de um cache? cache. Isso. Legal. Que agora eu não lembro como é que faz agora. Vamos ver. Ah, mas aí no caso esse cache aí teria que meio que atribuir um valor. O cache ele fica. Ele ficaria dentro eu sempre esqueço, meu Agora Deus. eu esqueci a posição. Tá. Deixa eu ver aqui. Esqueci a posição dos conchetes.
Aqui, ó, conversão de cast. Cast já. Vamos ver. Esqueci a posição que a gente coloca. A lembrança que eu tenho é só quando cria ali, né, uma variável e tal. Por isso que eu vou ficar sem opinar nessa. A gente faz aqui, ó, a classe e o atributo, ó. Tá. Pessoa, aí o objeto, tá? A gente pode, vamos ver se ele vai pegar o atributo dessa forma aqui. Ó, get nome. Viu? Olha lá, daí a gente consegue aqui, ó. Olha lá, Alex, Ah, já pegou, legal. já pegou. Confesso que dessa forma aí eu nunca tinha visto assim. É isso que eu acho muito interessante, que dá para fazer tudo. Sim, daí aqui, ó, ele vai dar o no point intercept, por quê? Nas outras posições você não tem nada, Uhum. Eu né? teria que tratar isso. E aí você teria que tratar, né? Aí você poderia... daí é uma coisa simples, né? É a nossa boa e velha verificação se é diferente de null. Se o objeto é diferente de null. Aí pronto, já resolve. Tá aqui Já o valor, resolveu. né? Então é só essa Legal. conversão de cache, né? Que você tem o quê? Esse object aqui, ele é genérico, tá? Então Uhum. você, né, serviria para qualquer coisa. Mas você poderia ter daí, direto assim daí, uma array de pessoa, tá vendo? Uma array de pessoa. Legal. Eu achei E até daí, interessante essa primeira forma que você fez, uma rede de object, que mostra mais possibilidades de como sim, manipular um array, né? Eu sim, achei interessante. sim, é que assim, ó, eu defini aqui para pessoa, e Uhum. agora esse array ele só aceita array de pessoas, Só de pessoas. né? No caso, o object ele aceita qualquer tipo. Isso. Seria isso, né? Aí se fosse assim, ó, object, podia colocar qualquer coisa aqui dentro. O próprio Java ele entende Ele que entende. um objeto é o tipo genérico, ou seja, né, eu É, acho que acredito que ele aceite tudo. isso. Legal, O legal. object ele é genérico, tá? E vamos fazer aqui um exercício. Só que daí você tem um problema, ó. Você, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para arrumar essa Mas chave. isso não seria uma boa prática, né? Usar object, né? É muito usado na programação, É muito usado? principalmente para fazer coisa genérica. Legal. Muito, muito usado mesmo. Tá? Ainda mais você vai ver muito projetos. Quando você precisa automatizar processos, precisa fazer um código genérico mais reutilizável, você vai ver muita reflexão, generics, conversões de classes abstratas, esse objects, tudo genérico assim, sabe? Legal. Um sistema, por exemplo, cara, um sistema assim onde você consegue arrastar e soltar, por exemplo, é extremamente genérico as coisas. Um arrastar e. Você tá falando arrastar e soltar mesmo. Você desenvolveu Você, uma ferramenta, sabe uma ferramenta onde você pode. Que nem o IDE, a IDE Eclipse aqui, ela é feita em Java, sim. né? Então, Aham. sabe aqueles plugins que você instala aqui na IDE, você pode arrastar e soltar? Sei. Então, Seria isso. seria isso. Então você pode, né, é uma coisa, é um código extremamente genérico ali por trás. Legal. É uma coisa extremamente genérica. É interessante que você vai puxando o assunto e aí eu vou descobrindo mais coisas. Coisas que assim, eu sei que né, são infinitas possibilidades, mas tem coisas assim que a gente não pensa, né? Eu não penso, caraca, isso aqui dá para fazer dessa forma. Sim. É muito O... interessante. E daí aqui você pode. Você tem aqui o array de objetos. Ah, você não quer array, você quer jogar para listas, né? Uhum.
Lista de pessoas igual 1000. Array list. De pessoa. Daí você pode interagir, né? Você pode interagir. E aqui você pode passar aqui o object. Aí no caso aqui ele vai dar aquela reclamada que precisa de uma conversão de cache. Então aqui você faz a conversão de cache, né? Então aqui você vai ver aqui, ó, vai adicionar na lista, ó, a lista está vazia. Se você dá mais um F6, ó, ele adicionou na lista, tá vendo? Você tem um elemento na lista, aí dentro da lista você tem o primeiro objeto. Então você pode passar dessa lista de array, você pode passar para a lista de objetos, ó. Tá no array list. Já entrou outra coisa list. E daí aí você vai fazer o que você quiser, depende da tua necessidade dentro do código da programação. Né? Aonde que eu iria fazer esse tipo de conversão? Por exemplo, tem uma tabela no Excel. Aí a tabela no Excel tem as suas colunas, linhas e valores, igual isso daqui. Certo. Então o jeito mais fácil, eu ia estabelecer o jeito mais fácil, se seria ler com os arrays, igual a gente fez antes, a ideia que a gente fez antes, posições e linhas com arrays, ou se já tem alguma biblioteca, alguma classe do Java que eu passaria esse meu arquivo do Excel e já me daria os dados prontos, tá? A gente estudar isso para ver se já teria alguma classe, né? A biblioteca e tal. Se fosse muito difícil, ia varrer o arquivo do Excel ou uma tabelinha aqui que a gente fez, tá? Ia colocar num array. E depois, para ficar mais fácil para gravar no banco de dados ou para levar essas informações mais para frente, para processar outra coisa, colocar no relatório, gravar no banco de dados, fazer várias coisas, para ficar mais fácil para processar, eu ia converter esses arrays e jogar numa lista. Fica mais fácil para levar essas informações mais para frente. Entendi. E assim vai, e vai se arrastando de acordo com a necessidade do que você precisa fazer dentro do projeto ali. É isso que eu tô amadurecendo aqui. Que vai dependendo sempre da necessidade, né? Da necessidade. Não tem muito essa de, só dá para fazer assim. É claro que tem coisas que você tem que fazer daquela forma, até porque pode, sei lá, ficar com uma performance melhor, né? Aí você, cara, aí eu tenho, não sei se você já viu aquelas pessoas que estão começando a estudar programação e delas falam assim: tem mesmo que estudar estrutura de dados? Para que eu vou usar? Eu vou pular essa parte. Tá aqui. Não pronto, aí ó, para que você usa? Para tudo isso daqui. Aí a pessoa não quer estudar, quer pular módulo e a pessoa não aprende. Ela pode até pular, mas depois ela vai ter que voltar, né? Não, acontece que lá na frente ela vai ter a falta de conteúdo, ela vai ficar travada. Aí vai ter que voltar e ver tudo de novo. Daí ela não sabe o porquê que ela tá travada. Por quê? Porque ela pulou conteúdos que deveria ter estudado. Verdade. Acontece isso. Esclarecido? Demais. Assim, são coisas que eu sempre repito, que a gente vê conteúdos, mas você tendo alguém para explicar, para te mostrar como que faz, né, de uma forma que fique mais entregue, digamos assim. Sim. Ó, eu vou te entregar esse conteúdo aqui de bandeja aqui. Fica melhor de entender e quando for colocar, né, no sistema mesmo próprio, digamos assim, a gente vai se virando de uma forma mais simples. Sim. A gente vai fazendo como você fez, fez dessa forma aqui, mas você também pode fazer dessa outra forma, que o resultado vai ser o mesmo. Sim. Né? Vou encerrar aqui a gravação, porque senão o Google Meet aqui ele vai desligar, porque ele dá 1 hora, né? Tranquilo. Só vou encerrar a gravação aqui. Senão ele desliga.